essa mulher daqui agora. Ela é uma desequilibrada. Caetano, pelo amor de Deus, chama os seguranças. A única coisa que vai sair daqui hoje, Paula, é a verdade. E a sua assinatura falsa do meu projeto. Manu, por favor, a gente não precisa fazer um escândalo na frente dos investidores. Você tá fora de si, meu amor. Não me chame de meu amor. Ela não está fora de si, Henrique. Ela está apenas retomando o que vocês roubaram. E no meu hotel. Quem dá as ordens sou eu. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu garanto, você não faz ideia de como nós chegamos até aqui. Você já sentiu o som exato do seu próprio mundo desmoronando? Não é um estrondo alto. É um zumbido baixo, surdo, que começa na boca do estômago e sobe até a garganta, roubando todo o seu oxigênio. Foi exatamente isso que eu ouvi numa terça-feira comum, às 3 da tarde. Eu sou a Manuela, e até aquele dia, eu achava que tinha a vida perfeitamente desenhada. Eu estava noiva do Henrique. Nós construímos não apenas uma vida juntos, mas uma empresa. Eu era o cérebro criativo, ele, o rosto dos negócios. E a Paula? Bem, a Paula era minha sócia, minha amiga. A mulher com quem eu dividia taças de vinho e desabafos sobre o estresse do casamento que se aproximava. Até que eu esqueci meu notebook no escritório e voltei mais cedo. Eu não precisei abrir a porta inteira. A fresta de vidro fosco da sala de reuniões me mostrou o suficiente. As mãos do Henrique na cintura dela. O sorriso cúmplice da Paula. O beijo que não era um erro impulsivo, mas uma rotina bem ensaiada. A traição dupla, amorosa e profissional. Em questão de segundos, eu perdi o homem que eu amava e o império que eu ajudei a construir. Sabe aquela vontade de gritar, de quebrar tudo? Eu não fiz isso. Eu apenas dei meia volta, entrei no meu carro e dirigi. Porque às vezes, a dor é tão grande que ela não vira escândalo. Ela vira silêncio. Você já passou por algo que te deixou completamente sem chão? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber se você também já teve que recomeçar do zero. E se você gosta de histórias de superação e recomeços intensos, já clica no botão de curtir e se inscreve no canal Clichê Proibido. Confia em mim, essa jornada está só começando. Eu não queria lutar por uma empresa manchada com a mentira deles. Eu queria distância. E foi assim, com 2 malas e o orgulho em frangalhos, que eu pousei na Bahia. Mais especificamente, em Trancoso. Minha tia Zélia tem uma pousada charmosa a poucos minutos do Quadrado. É um lugar onde o tempo parece andar mais devagar. O cheiro de maresia, as ruas de terra, as casinhas coloridas, o som das folhas de coqueiro dançando com o vento quente. Tudo ali exala vida. O problema era que eu me sentia morta por dentro. Quando cheguei, tia Zélia não me fez perguntas. Ela me abraçou. Aquele abraço forte, com cheiro de lavanda e café coado, que parece colar os pedaços da gente. Minha prima Bianca tentou me arrastar para a praia logo no primeiro dia, mas eu só queria a sombra. Eu me escondi atrás de óculos escuros e vestidos longos, decidida a me curar sozinha, no meu próprio silêncio, sem confiar em mais ninguém. Nunca mais. Mas Trancoso tem uma energia curiosa. É um lugar que te obriga a olhar para a luz, mesmo quando você quer a escuridão. E foi exatamente numa tarde em que eu decidi caminhar sozinha pelas falésias, tentando organizar o caos na minha cabeça, que o meu isolamento foi interrompido. Às vezes a gente acha que fugir é a solução, né? A gente constrói muros altos para ninguém machucar a gente de novo. Mas o universo sempre dá um jeito de testar nossas defesas. Eu estava sentada em uma pedra, olhando para o mar infinito, quando uma voz grave e fria cortou o barulho das ondas. Se você for pular, me avise. Eu odeio preencher papelada de resgate nas minhas terras. Eu me assustei e olhei para trás. Lá estava ele, Caetano Alcântara. Eu ainda não sabia o nome dele, nem que ele era o herdeiro de uma das maiores redes de hotéis de luxo do país. Eu só vi um homem com uma camisa de linho branco impecável, postura rígida e olhos escuros que pareciam calcular o valor de tudo ao redor, inclusive o meu. Eu levantei, limpando a areia do vestido, sentindo o sangue ferver de irritação. Eu não ia pular, e até onde eu sei, a praia é pública. Respondi, erguendo o queixo. Ele deu um meio sorriso. Um sorriso cínico,
sem um pingo de calor humano. A praia é, mas o acesso por onde você passou faz parte da propriedade que eu acabo de adquirir. A arrogância dele me irritou profundamente. Depois de ser manipulada por semanas, eu não tinha mais paciência para homens que se achavam donos do mundo. Eu passei por ele a passos firmes, esbarrando propositalmente no ombro dele. Senti o perfume amadeirado, caro, intenso. Uma faísca de tensão cruzou o ar entre nós. Um choque elétrico que eu não esperava e que fiz questão de ignorar. Da próxima vez, coloque uma placa. Eu disparei, sem olhar para trás. Voltei para a pousada da minha tia bufando. Aquele encontro tinha despertado algo em mim. Raiva. E a raiva, pelo menos, era um sentimento mais vivo do que a apatia dos últimos dias. À noite, o quadrado estava iluminado por lanternas nas árvores. Eu ajudava a tia Zélia a fechar o caixa da pequena recepção da pousada, sentindo pela primeira vez uma leve paz no coração. Até que a porta de vidro se abriu. Aquele perfume amadeirado invadiu o ambiente antes mesmo que ele falasse. Era o homem da falésia, Caetano. Ele entrou acompanhado de Mateus, um de seus gerentes, com uma pasta de couro nas mãos. O olhar de Caetano cruzou com o meu, e vi o exato momento em que ele me reconheceu. O sorriso cínico voltou. Tia Zélia suspirou cansada. Boa noite, Caetano. Eu já disse que a resposta é não. Zélia, ele começou, a voz macia, porém firme, carregada de poder. Nós sabemos que a pousada está com as contas no vermelho. Minha oferta de compra é mais do que generosa. Eu congelei. Aquele homem frio, de olhos calculistas, estava ali para tomar o único porto seguro que me restava. Mas antes que eu pudesse abrir a boca para defender minha tia, Caetano olhou diretamente para mim e disse a frase que fez meu sangue gelar. E a propósito, acho que temos conhecidos em comum, Manuela. O Henrique e a Paula fecharam um contrato de arquitetura com a nossa rede hoje de manhã. E eles me disseram que você estava sumida. O chão, que eu estava tentando desesperadamente reconstruir, abriu-se novamente debaixo dos meus pés. Como ele sabia meu nome? E pior ainda, como ele sabia da minha conexão com aqueles dois seres desprezíveis? Os nomes flutuaram no ar da recepção da pousada como uma sentença de morte. Henrique e Paula. Os dois fantasmas que eu tinha atravessado o país para esquecer agora estavam fazendo negócios com o homem que ameaçava o teto da minha tia. O universo não estava apenas rindo de mim, ele estava gargalhando. Senti a mão da tia Zélia apertar meu braço, um pedido silencioso para que eu mantivesse a calma. Mas a calma era um luxo que eu não podia mais bancar. Sem pensar, marchei até a porta de vidro. Abri e olhei fixamente para Caetano. Lá fora. Agora. Minha voz saiu baixa, mas cortante. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso com a audácia, mas fez um sinal para que seu gerente esperasse. Quando a porta se fechou atrás de nós, fomos engolidos pela noite quente de Trancoso. O som dos grilos e o vento nas folhas pareciam ensurdecedores perto do silêncio denso que se formou entre nós. Você não vai encostar na pousada da minha família. Disparei, cruzando os braços para esconder o leve tremor nas minhas mãos. E se você acha que pode usar o nome do meu ex-noivo para me intimidar, escolheu a pessoa errada. Caetano enfiou as mãos nos bolsos da calça. Ele não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O perfume amadeirado dele misturou-se com o cheiro de sal do mar. Eu não uso nomes para intimidar, Manuela. Eu uso fatos. E o fato é que a sua tia está afundada em dívidas. Os olhos escuros dele me analisaram da cabeça aos pés, como se eu fosse um enigma que ele estava prestes a resolver. O que me intriga não é a pousada, é você. Você já teve que bater de frente com alguém que parecia inatingível só para defender quem você ama? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você está sentindo a tensão desse encontro, já deixa o seu like para eu saber que você está curtindo a história. O que quer dizer com isso? Perguntei, sentindo a garganta seca. Caetano suspirou. Um som curto e impaciente. Henrique me entregou os primeiros esboços do projeto hoje de manhã. São medíocres. O conceito é engessado. Falta alma. Falta a assinatura brilhante que me fez contratar a empresa dele em primeiro lugar.
Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus, devorando qualquer reação minha. Então, eu pedi à minha equipe para investigar o histórico da empresa. E olha só o que eu descobri. O salto de genialidade nos projetos deles aconteceu exatamente quando uma certa Manuela Farias entrou como sócia minoritária. E o declínio absurdo de qualidade ocorreu exatamente nas últimas 3 semanas. Desde que você sumiu, meu coração errou uma batida. Ninguém nunca tinha reconhecido o meu trabalho daquela forma. O Henrique sempre ficava com os aplausos, com os prêmios, com os brindes nas festas. Eu era apenas a namorada dedicada que ajudava nos bastidores. Ser vista, ser descoberta, por um homem tão implacável quanto Caetano, me deixou completamente nua e vulnerável. Henrique é um terno vazio com um bom sorriso. Caetano continuou, a voz fria, implacável. O talento, a visão, o gênio por trás de tudo. Sempre foi você. Eu não sabia o que dizer. Todas as minhas defesas vacilaram. Aquele homem frio e calculista tinha enxergado em poucas horas o que o homem com quem eu ia casar tentou apagar por anos. É desesperador quando alguém rouba o seu mérito, não é? Se você já passou por algo parecido, compartilha comigo aqui nos comentários. Foi então que a postura de Caetano mudou. Ele deixou de ser o observador cínico e se tornou o predador nos negócios. Eu não tolero incompetência, Manuela. E não tolero ser enganado. Mas, contratualmente, eu não posso simplesmente chutar o Henrique e a Paula sem provas de fraude técnica. O rompimento me custaria milhões em multas. E o que você quer de mim? Murmurei, já temendo a resposta. Um acordo. Ele deu mais um passo, perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. Você vai trabalhar para mim, secretamente. Vai auditar os projetos que eles me entregarem, apontar cada erro, cada falha estrutural, e vai refazer o conceito pelas sombras. Você vai me dar a munição perfeita para destruir o contrato deles por justa causa. Eu arregalei os olhos. Voltar a mexer naqueles projetos? Ver as assinaturas do Henrique e da Paula? Era como esfregar sal em uma ferida aberta. Eu vim para Trancoso para ter paz, não para entrar em uma guerra sua. Não é só a minha guerra agora, é? Ele sussurrou, a voz roçando meus nervos. Ajude-me a desmascarar os dois. Faça isso, e a dívida da sua tia desaparece. Eu retiro a oferta de compra. A pousada fica intocável. Para sempre. Era uma chantagem embrulhada em uma oportunidade de vingança. Minha paz contra a segurança da minha família. E agora? Você aceitaria trabalhar com o seu maior inimigo atual para destruir o ex que despedaçou o seu coração? Reflete um pouco sobre isso, porque essa escolha vai mudar tudo. Eu olhei para o mar escuro ao fundo, ouvindo o choque brutal das ondas contra as pedras. Era exatamente assim que eu me sentia, esmagada entre duas forças implacáveis. Mas quando lembrei do sorriso da Paula e das mãos do Henrique na cintura dela, uma raiva quente, fervente e deliciosa tomou conta de mim. Eu voltei a olhar para Caetano. Ele estava lá, inabalável, esperando. Minhas regras, eu disse, a voz subitamente firme, cheia de uma autoridade que eu nem sabia que ainda possuía. Ninguém pode saber que sou eu. Eu não vou pisar no seu escritório, e você não pisa mais na pousada da minha tia. Nossos encontros serão fora do radar. Um brilho perigoso, quase de aprovação, cruzou os olhos de Caetano. Ele levantou a mão direita. Temos um acordo, Manuela. Quando minha mão tocou a dele, o choque foi imediato. A pele dele era áspera, quente, firme. Uma faísca elétrica subiu pelo meu braço, me deixando sem ar. Por uma fração de segundo, os olhos dele desceram para a minha boca, e o ar entre nós pareceu pegar fogo. Mas antes que ele pudesse soltar a minha mão, o som de pneus cantando quebrou o feitiço. Um táxi parou bruscamente na rua de terra atrás de nós. A porta traseira se abriu. A voz que chamou o meu nome fez meu sangue congelar na veia. Manu? Eu virei o rosto devagar. Parado ali, iluminado apenas pelos faróis amarelos do carro, com uma expressão de absoluto choque ao me ver de mãos dadas com o bilionário que ele tentava impressionar, estava Henrique. O silêncio que se seguiu à voz do Henrique foi denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Lá estava o homem que destroçou o meu coração,
me olhando com aquela cara de menino confuso, sem entender por que a ex-noiva traída estava de mãos dadas com o bilionário que ele tentava impressionar. Eu soltei a mão do Caetano tão rápido que meus dedos formigaram. Meu coração batia na garganta. Mas antes que eu pudesse gaguejar qualquer desculpa, Caetano assumiu o controle. A postura dele mudou em 1/1000 de segundo. A frieza calculista voltou aos olhos escuros. Henrique. A voz de Caetano soou entediada, quase cortante. Manuela estava apenas me agradecendo por ter ajudado a tia dela com um pequeno problema na pousada. Nosso encontro foi uma coincidência. Boa noite. E, sem olhar para trás, Caetano virou as costas e sumiu na escuridão da rua de terra. Henrique tentou se aproximar de mim, com aquele sorriso ensaiado, cheio de desculpas e promessas vazias. Mas eu não deixei. Eu ergui a mão, virei o rosto e caminhei na direção oposta, deixando-o falando sozinho com o vento. Você já teve que engolir o orgulho e fingir que não conhecia alguém só para proteger um plano maior? É sufocante. Se você está comigo nessa jornada, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal Clichê Proibido. Nas 2 semanas seguintes, minha vida virou um perigoso jogo de xadrez. De dia, eu era a sobrinha reclusa da tia Zélia, ajudando a servir café da manhã e fugindo das tentativas do Henrique de me encontrar no quadrado. De noite, eu me transformava no fantasma da rede Alcântara. Nossos encontros eram sempre tarde da noite, longe de olhares curiosos. O local escolhido por Caetano era uma casa de praia afastada, uma propriedade isolada dele, cercada por coqueiros e de frente para um mar revolto. Naquela noite de quinta-feira, o céu de Trancoso decidiu desabar. Uma tempestade de verão violenta começou de repente. O vento uivava, balançando as árvores como se fossem de papel. Eu corri do carro até a varanda da casa, mas não adiantou. Cheguei ensopada, tremendo de frio, com os projetos enrolados dentro da jaqueta para não molharem. Quando Caetano abriu a porta, ele não usava as camisas de linho habituais. Estava com uma calça de moletom cinza e uma blusa preta simples. O cabelo estava levemente bagunçado. Ele parecia humano, vulnerável. E isso era 1000 vezes mais perigoso do que a arrogância dele. Você está encharcada, ele murmurou, a voz grave competindo com o som dos trovões. Ele me puxou para dentro e fechou a porta pesada de madeira, trancando a tempestade do lado de fora. Mas eu não sabia que a verdadeira tempestade estava prestes a começar ali dentro. Quando 2 pessoas constroem muros muito altos, basta uma fresta para tudo desmoronar. Deixa aqui nos comentários se você já sentiu aquela química inexplicável por alguém que você sabia que era um erro. Ele sumiu pelo corredor e voltou com uma toalha felpuda. Eu estava de pé no meio da sala mal iluminada, abraçando meus próprios braços. Quando ele jogou a toalha sobre os meus ombros, as mãos dele roçaram no meu pescoço. O toque foi como um fósforo aceso jogado em um barril de pólvora. Eu prendi a respiração. Ele também. Caetano não recuou. O espaço entre nós desapareceu. O cheiro de chuva misturado com o perfume amadeirado dele invadiu os meus pulmões. Eu olhei para cima, encontrando aqueles olhos escuros, intensos, que sempre pareciam ler a minha alma. Toda a raiva, todo o luto, toda a tensão das últimas semanas colidiram em um único segundo. Eu não sei quem se moveu primeiro. Só sei que as mãos dele seguraram o meu rosto com uma urgência possessiva, e a boca dele encontrou a minha. Não foi um beijo suave. Foi visceral, desesperado. Um choque térmico absoluto. O frio da chuva na minha pele contra o calor absurdo do corpo dele. Eu agarrei a camisa dele, puxando-o para mais perto, querendo apagar todas as minhas memórias ruins com o gosto daquele homem. Por um momento, o mundo inteiro desapareceu. Não existia Henrique. Não existia traição. Não existia pousada. Só existia a respiração ofegante do Caetano e a forma como ele me segurava, como se eu fosse a única coisa real na vida dele. Nós recuamos por pura falta de ar. Minhas costas bateram contra a beirada da mesa de mogno do escritório dele. Caetano encostou a testa na minha, com os olhos fechados, a respiração pesada, lutando para retomar o controle que ele tanto amava. Eu abri os olhos, ainda atordoada,
tentando acalmar as batidas violentas do meu coração. Foi quando meu olhar pousou na mesa atrás dele. Minha mão esbarrou em uma pasta de couro preta que estava semiaberta. Com o movimento, algumas folhas escorregaram para fora. Meu sangue congelou. A respiração que eu tentava recuperar sumiu completamente. Não eram projetos de arquitetura. Eram fotos. Fotos minhas. Havia imagens minhas saindo do escritório em São Paulo. Fotos minhas no aeroporto. Um dossiê completo, com datas de antes mesmo de eu pisar em Trancoso. Antes do nosso suposto encontro casual na falésia. O calor do beijo se transformou em gelo puro. Caetano abriu os olhos, percebendo a minha rigidez. Ele olhou para a mesa. A máscara de controle voltou ao rosto dele em 1 segundo, mas era tarde demais. Ele não me encontrou por acaso. Ele me caçou. Aquelas fotografias espalhadas sobre a mesa de mogno eram como estilhaços de vidro. Retratos meus em São Paulo, saindo do escritório, entrando no carro, com o rosto cansado. O Caetano não tinha me encontrado por acaso nas falésias. Ele tinha me caçado. O calor do nosso beijo evaporou, substituído por um frio cortante que paralisou meus ossos. Dei um passo para trás, me afastando dele como se a pele dele me queimasse. Você sabia quem eu era desde o primeiro segundo. Minha voz não passou de um sussurro rouco, mas na sala silenciosa soou como um grito. Caetano endireitou a postura. A vulnerabilidade que eu tinha visto nos olhos dele minutos antes desapareceu, engolida pela máscara do empresário intocável. Manuela, me escuta. No mundo dos negócios, informação é a única moeda que importa. Eu precisava saber quem estava por trás daquela empresa antes de arriscar meu patrimônio. Patrimônio? Eu ri, um som amargo e seco. Você usou meu luto, minha dor, a chantagem com a pousada da minha tia. Tudo como estratégia. Você é exatamente igual ao Henrique. Só muda o preço do terno. Ele travou o maxilar e vi um músculo saltar no rosto dele. Não me compara com ele. O que aconteceu agora entre a gente não estava no plano. O plano acabou aqui, Caetano. Nosso acordo está cancelado. Virei as costas. Abri a porta pesada de madeira e me joguei de volta na tempestade. A chuva castigava meu rosto, mas pela primeira vez em semanas, eu não estava chorando. Eu estava vazia. Você já sentiu que a pessoa em quem começava a confiar estava, na verdade, jogando contra você? É uma das piores sensações do mundo. Se você entende essa dor, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal Clichê Proibido. Nos dias que se seguiram, cortei qualquer contato. Meu celular tocou dezenas de vezes com números desconhecidos. Ignorei todos. Voltei a ser a garota invisível que ajudava a tia Zélia a servir os cafés da manhã na pousada. Tentei me convencer de que o vazio no meu peito era alívio, e não a falta do perfume amadeirado que ainda me assombrava nas madrugadas. A vida em Trancoso tem seu próprio ritmo. O sol voltou a brilhar, secando as poças de lama deixadas pela tempestade. Eu passava as tardes organizando as reservas da pousada, tentando desesperadamente encontrar uma forma de salvar minha tia das dívidas, sem precisar fazer pactos com o diabo de linho branco. Minha prima, Bianca, tentou me animar com passeios pelo quadrado, mas eu recusava. Meu corpo estava na Bahia, mas minha mente estava presa num ciclo de traições que parecia não ter fim. Eu achava que o pior já tinha passado. Achava que o fundo do poço era aquele escritório escuro do Caetano, mas eu estava enganada. O passado não avisa antes de arrombar a porta. A calmaria antes da tempestade é sempre a parte mais assustadora. Se inscreve no canal Clichê Proibido e ativa o sininho, porque o que vem agora vai acelerar seu coração. Era uma terça-feira de manhã. O cheiro de bolo de fubá tomava conta da recepção da pousada. Eu estava limpando o balcão quando o som de um motor potente cortou o silêncio da rua de terra. Olhei pela janela e vi um carro de luxo preto, brilhante demais para aquele cenário rústico, estacionar bem na entrada. A porta se abriu e o ar pareceu sumir da sala. Saltos finos pisando na terra batida. Óculos de sol de marca. Um vestido de seda vermelho impecável. E aquele sorriso. O mesmo sorriso que eu tinha visto através do vidro fosco da sala de reuniões. Paula estava em Trancoso. Ela tirou os óculos de sol lentamente, olhando para a placa da pousada com um desprezo que embrulhou meu estômago.
Entrou na recepção como se fosse dona do mundo. Parou diante do balcão e me encarou. Manuela, querida. A voz dela era puro veneno. Que lugar pitoresco. Combina tanto com você agora. Minhas mãos se fecharam em punhos. O que você veio fazer aqui, Paula? O Henrique não está. E a porta da rua é serventia da casa. Ela soltou uma risada curta e fria, apoiando as mãos perfeitamente feitas no balcão da minha tia. Ah, eu não vim atrás do Henrique. Eu vim atrás de você. Achou mesmo que podia mexer nos projetos da nossa empresa escondida e que a gente não ia perceber? O Caetano pode ser cauteloso, mas o sistema do hotel deixou rastros. Eu sei o que você está fazendo. Meu coração parou. Ela sabia do acordo. Paula se inclinou sobre o balcão, e sua expressão ficou afiada como uma lâmina. Sabe o que acontece com pessoas que acessam projetos confidenciais de outras empresas e alteram dados? Isso se chama espionagem industrial. Fraude. Fui eu que criei essa empresa. Rebati, sentindo a raiva ferver no sangue. Esses projetos têm a minha alma. Mas não tem a sua assinatura, tem? Respondeu ela com um sorriso cruel. Aos olhos da lei, você é uma criminosa, Manuela. E eu já falei com nossos advogados em São Paulo. Ela tirou um envelope de dentro da bolsa de luxo e o jogou sobre o balcão. A menos que você faça exatamente o que eu mandar, eu vou te processar. E não só você. Vou processar essa espelunca da sua tia como sua cúmplice. Vamos tomar essa pousada até não sobrar um único grão de areia. O mundo girou ao meu redor. Minha tia Zélia perdendo tudo por minha causa. O olhar apavorado da minha família. O que você quer? Perguntei derrotada com a voz tremendo. Paula sorriu vitoriosa. Quero que você faça as malas. Quero que desapareça de Trancoso para sempre, ainda hoje. Deixe o caminho livre com o Caetano e esqueça que a gente existe. Ou eu destruo a vida da sua tia amanhã de manhã. O envelope com a ameaça da Paula parecia queimar em cima do balcão da pousada. Eu olhei para a porta por onde ela tinha acabado de sair, sentindo o ardor do pânico subindo pela minha garganta. O meu primeiro instinto foi correr para o quarto e abrir a mala. Eu joguei 3 blusas lá dentro, com as mãos tremendo, as lágrimas finalmente embaçando a minha visão. Eu ia fugir. De novo. Mas então, eu ouvi a risada da tia Zélia vindo da cozinha. Aquela mulher que me acolheu quando eu não era nada além de pedaços quebrados. Eu não podia deixar a Paula destruir o sonho dela. E mais do que isso, eu não podia deixar que destruíssem a minha essência outra vez. Parei de arrumar a mala. O meu olhar caiu sobre o meu notebook esquecido na cama. E foi como se um raio me atingisse. O sistema do hotel do Caetano podia até registrar as minhas edições recentes, mas a Paula tinha esquecido de um detalhe crucial. Eu sou metódica. Meses antes de descobrir a traição, eu havia feito backups de todos os rascunhos originais na minha nuvem pessoal. Cada traço, cada conceito, com data, hora e a minha assinatura digital cravada no código do arquivo. Eu fechei a mala vazia e a joguei no chão. Fui até o espelho, enxuguei o rosto e vesti o meu melhor vestido. Não era uma armadura de linho branco como a do Caetano, mas era a minha armadura. Tem momentos na vida em que a gente acha que perdeu todas as forças, até lembrar de quem a gente realmente é. Se você já teve que tirar coragem do fundo do poço para lutar pelo que é seu, deixa um coração aqui nos comentários. Chegou a hora da virada. Naquela mesma noite, a Rede Alcântara estava dando um coquetel luxuoso para os investidores no salão principal do novo resort. O lugar exalava dinheiro, taças de cristal, luzes suaves, música ambiente e a elite de Trancoso misturada aos executivos de São Paulo. Eu passei pela segurança com a confiança que eu não sentia, segurando o meu tablet como se fosse uma arma carregada. Quando entrei no salão, a primeira pessoa que vi foi ele, Caetano. Ele estava no canto, com um copo de uísque na mão, o olhar sombrio e distante. Quando os nossos olhos se cruzaram, vi a surpresa absoluta quebrar a máscara de gelo dele. Mas eu não parei. Caminhei direto para o pequeno palco montado no centro do salão, onde Henrique e Paula sorriam cinicamente para os investidores, apresentando o brilhante conceito do novo projeto arquitetônico. Eu subi os 3 degraus do palco. O murmúrio no salão morreu instantaneamente. O sorriso da Paula despencou. O Henrique empalideceu,
parecendo ver um fantasma. Boa noite a todos. A minha voz saiu firme, ecoando pelo microfone que eu puxei do pedestal. Eu sinto muito interromper a celebração, mas acho que os investidores da rede Alcântara merecem conhecer a verdadeira arquiteta responsável por cada linha desse projeto. Eu conectei o meu tablet ao cabo do projetor. Atrás de mim, o telão gigante substituiu a logomarca da empresa do Henrique pela minha tela. Abri as pastas. Mostrei os metadados. As datas de criação dos arquivos originais, meses antes do Henrique sequer apresentar a proposta para o Caetano. Mostrei os e-mails onde eu enviava as soluções estruturais para a Paula, enquanto ela estava ocupada demais vivendo uma vida dupla nas minhas costas. O salão virou um caos de sussurros indignados. Os investidores olhavam para o casal com choque e repulsa. Paula, vermelha de ódio, tentou arrancar o cabo do projetor. "Isso é mentira! Ela é uma desequilibrada!" gritou ela, virando-se para o Caetano. "Ela invadiu os seus sistemas, Caetano. Eu vou processá-la por fraude. Eu vou tirar a pousada da tia dela até a última telha." Foi então que Caetano caminhou até o palco. Ele não olhou para a Paula. Ele parou ao meu lado, como uma muralha impenetrável, e o perfume amadeirado dele me envolveu, acalmando o meu coração que esmurrava as costelas. "Você não vai processar ninguém, Paula." A voz dele cortou o ambiente como uma lâmina de gelo. "Porque para processar a dona da pousada, você teria que enfrentar o novo proprietário do imóvel. Eu comprei a dívida. A pousada agora está no nome da Manuela. É intocável." Ele tirou um documento do bolso do paletó e jogou no peito do Henrique. "E quanto a vocês, o meu departamento jurídico acabou de protocolar uma ação por quebra de contrato, estelionato e plágio. Estão banidos de qualquer negócio com a rede Alcântara. Saiam do meu hotel. Agora." A humilhação foi pública e absoluta. Henrique e Paula saíram do salão escoltados pelos seguranças, sob os olhares de desprezo de todos. O alívio que me invadiu foi tão grande que minhas pernas fraquejaram, mas antes que eu pudesse tropeçar, as mãos fortes de Caetano seguraram a minha cintura. Ele dispensou os convidados com um gesto para os gerentes e me puxou para a varanda deserta, de frente para o mar escuro e barulhento de Trancoso. O vento agitava os cabelos dele, tirando aquela perfeição de capa de revista. "Você foi brilhante lá dentro", ele murmurou, a voz rouca, os olhos fixos nos meus, despido de qualquer arrogância. "Eu achei que você tinha ido embora. Eu estava apavorado." "Apavorado? O grande Caetano Alcântara sentindo medo?" Perguntei, com um meio sorriso, as lágrimas de tensão finalmente escorrendo. Ele levantou a mão, enxugando a minha bochecha com o polegar. O toque dele me fez fechar os olhos. "Eu passei a vida inteira construindo fortalezas de concreto para não deixar ninguém entrar, Manuela. Eu transformei o meu coração num negócio impenetrável porque confiar dói demais. Mas você implodiu todas as minhas defesas. Eu não quero mais controlar tudo. Eu só quero... você." Eu abri os olhos e vi a verdade crua ali. O homem que jurou nunca se curvar estava me pedindo para ser o seu porto seguro. Eu entrelacei meus dedos no cabelo dele, puxando-o para mim. O beijo teve o gosto salgado do mar e a doçura de um recomeço. Foi apaixonado, profundo e definitivo. Entre traições e mentiras, nós descobrimos que o amor exige uma coragem absurda. E nós, finalmente, fomos corajosos. E que final maravilhoso, não é? A Manuela provou que ninguém pode apagar a nossa luz quando a gente decide brilhar, e o Caetano descobriu que não há império no mundo que valha mais do que um amor de verdade. Muito obrigada por ter acompanhado essa jornada intensa comigo. Se você se emocionou e quer mais romances inesquecíveis como esse, se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela para a nossa próxima história. Um beijo e até lá!